bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu e o Thiago sentamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os motivos, né, o porquê nós nos mudamos para a roça. A gente quer explicar para vocês nesse vídeo um pouco das nossas motivações, o que a gente fez para chegar até aqui, né? De antemão já digo que é um desejo antigo, né, amor? Isso. Faz um tempo já que a gente vem desejando e planejando formas disso acontecer e agora finalmente deu certo, entendeu? Para contextualizar vocês, né, muita gente começou a nos seguir porque a gente fez vídeos sobre Poços de Caldas, né? O Thiago é natural de Poços de Caldas e eu sou natural de Araraquara, que é o interior de São Paulo. E Poços, durante um tempo, supriu a gente na questão contato com a natureza, né? De estar ali em conexão com a natureza. Mas, assim, nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, né? A gente percebeu que o movimento ali, O mesmo, movimento da cidade, né? O crescimento da cidade, a movimentação ali, principalmente turística, estava atrapalhando a gente, assim, se manter conectado com aquilo que inicialmente nos fez querer ficar em Poços de Caldas, né? Que é a natureza. Resumindo, acho que é o estilo de vida, né? O estilo de vida de Poços, né? Exatamente. De onde veio essa vontade, né? O porquê que a gente quis ter esse movimento contrário, né? Do que a maioria das pessoas da nossa idade faz, que é querer morar em grandes centros urbanos, né? Em capitais, para ter acesso ao movimento ali, né? Do lugar. Por que que eu e o Thiago a gente fez esse movimento contrário? Vou falar de mim, depois o Thiago fala um pouquinho da motivação dele, né? Que deu certo, a gente coincidiu nessa vontade, né? Que eu acho que é muito importante também para um casal, porque quando um quer uma coisa e o outro quer outro, acaba ficando difícil conseguir um objetivo em comum, não tem, né? Não que não dê para conciliar, mas fica bem mais difícil, né? Como eu disse, sou de uma cidade do interior de São Paulo, e a minha cidade, ela não tem muita natureza, como a região aqui do sul de Minas, né? E eu sempre senti esse chamado, essa conexão com a natureza desde criança, né? Então, por mais que eu morasse, né, numa cidade muito urbana, eu sempre tive em clubes que eram como se fosse um grande sítio, uma grande fazenda, que tinha represa, mas é um lugar muito bonito, assim, né? Falando de meio ecológico, assim, né? Então tem represa, tem camping, tem quiosque, a gente ficava ali. A gente foi sócio até eu tinha uns 17 anos, 16, né? Meu pai ficar doente, mais ou menos. Em todos os finais de semana, eu tinha esse contato com a natureza, então eu acostumei a ter isso durante o final de semana, né? Que é quando a gente podia ir. E sempre gostei muito, né? Então não era algo que eu falava, não gosto de ir lá, e não, ao contrário, sempre que tinha oportunidade, eu gostava de ir, gostava de ficar andando no meio do mato, me perdi da minha mãe várias vezes. Saindo por aí, então era algo que eu vi que eu gostava, assim, né? Então, não sei, sentia que eu ficava muito mais feliz ali na época, infância e adolescência. A cidade que eu morei, que tem esse padrão, foi Poços, né? Porque o Thiago é de lá, tem a família nossa, né? Uma parte da família nossa que é de lá. Até 2019 eu trabalhava no centro de Poços, né? Na parte de comércio ali, que eu sempre critico nos vídeos, que é uma coisa da cidade que eu não gosto, né? Trabalhava no comércio e eu comecei a ter crises de ansiedade, assim, não foi exclusivamente só por conta do trabalho, obviamente, né? Mas foi ali que o negócio explodiu, né, pra mim. Comecei a ver que aquele trabalho ali não fazia sentido pra mim, não tinha perspectiva, né? Não tinha um crescimento, mas dentro de mim, assim, eu sentia que não fazia sentido pra mim trabalhar naquilo. E está relacionado também muito com ser artista. Eu sempre fui uma pessoa artística, sempre desenhei, sempre pintei, sempre trabalhei muito com as mãos. Gastronomia também é uma forma de arte, né? Foi um bolo de coisas assim que explodiu lá por 2019. Eu trabalhando num lugar que eu não ficava satisfeito comigo, né? Nem financeiramente também. Eu me sentia presa. E foi uma bola assim de coisas. E Poços não ajudou muito nesse momento, porque eu trabalhava bem no centro ali, né? Eu tinha que almoçar num lugar pequeno, não podia ver natureza, não podia sair, né, das 8 às 6, enfim, gente, essa loucura que eu sei que a maioria das pessoas vivem, né? E isso é triste, eu acho triste, né?
Eu sei que também tem um lado gratidão, né? Que as pessoas têm que ser gratas pelo trabalho, que é difícil, né? Um trabalho bom. Mas pra mim, ali no momento, não fazia sentido, enfim, né? É uma coisa bem pessoal mesmo. E eu comecei a ter crises de pânico, coisas que eu nunca tinha tido na vida, crises fortes, eu já cheguei a comentar em vídeos aqui, né? Que eu passei por isso. E eu não conseguia mais trabalhar, em alguns momentos eu tinha que sair. Eu entrava no serviço, eu tinha que ligar pro Thiago me buscar e me levar no pronto-socorro, porque eu tava sem respirar. Foi uma época bem Né? conturbada, assim, né? A gente tava bastante pronto-socorro à noite, Foi terrível tomar essa parte. ansiolítico. Comecei a tomar remédio de tarja preta e começou a interferir no meu trabalho. Eu me sentia culpada, porque eu não conseguia entregar 100% que eu conseguia antes, né? Apesar dos meus ex-patrões terem sido muito bons comigo, eu achei na época, sim. Eles me deram todo o apoio, que é muito difícil também aqui, né? É. Lá em Poço. Tava uma coisa que não dava mais para levar à frente, sim. Naquele momento, eu não tinha mais uma perspectiva do que eu ia fazer para me sustentar financeiramente, mas eu sentia que eu precisava parar de fazer o que eu estava fazendo, que era trabalhar lá, para eu me cuidar. Então, foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a ficar mais em casa. E aí, enfim, é outro ponto que eu não vou entrar muito, que são as mandalas, né? Onde eu conheci as mandalas e comecei a pintar novamente, e isso coincidiu de profissionalmente ser bem, né, sucedido, deu certo. Enfim, foi uma coisa entrando assim, ó, na outra, e eu vi que esse era o caminho, né? Mas estando mais em casa, eu senti que não teve mais necessidade de eu estar na cidade. E aí eu liguei que esse era o caminho. Nesse ponto você não dependia mais do lugar para trabalhar. Exatamente. Eu falei, então esse é o caminho. A gente precisa, no caso, né, não depender de um serviço que me prenda na cidade, porque assim eu posso estar onde eu quero estar, né? Continuar trabalhando, tendo minha renda, mas estar em outros lugares. E foi, acho que esse o ponto inicial de eu falar, agora eu posso ir para a roça. Agora eu posso falar. Exatamente. Né? A partir dali, acho que eu comecei a trabalhar muito nessa energia de ser independente de um trabalho fixo, né, ter o meu trabalho independente para eu poder estar onde eu queria, que era a roça. E mesclando aqui as histórias, né? Então, gente, como a Thalita falou, eu nasci em Poços de Caldas, né? Que é a região aqui, a gente está em Caldas e Poços de Caldas é do lado. Então, inclusive meus avós, né? Eles são aqui de Caldas, né? Eles vieram. E só que curioso, ao contrário da família da Thalita, a Thalita, os pais dela nasceram e trabalharam na roça até uma certa idade e depois foram para a cidade. Já na minha família não. Quem trabalhou na roça e veio para a cidade foram meus avós. Meus pais já nasceram na cidade. Mas acho que por conta de Poços de Caldas estar nessa região do sul de Minas, onde é muito natureza e muito rural, né? Você está sempre muito em contato com isso, né? Então eu sempre não tive... ser diferente, então. Assim. Então assim, eu sempre tive esse contato, primeiro com a natureza, porque Poços de Caldas é uma cidade rica em natureza, né? Então, sempre próximo à sua casa, você tem a possibilidade de estar em contato com a natureza. E também, sim, sempre tive oportunidade de estar na roça, roça mesmo, né? Numa fazenda, num sítio, numa criação. Então sempre tive esse contato. Só que uma coisa curiosa, que eu acho que eu já falei em alguns vídeos, é que eu percebi, as pessoas que nascem em Poços de Caldas acabam meio que acostumando com isso. Então quando você é adolescente, jovem ali, você tá vivendo a natureza, só que você não liga muito para isso, porque é comum. Então, por exemplo, você vai na praça hoje, lá de Poços de Caldas, quem já foi, né? Sabe que é uma coisa maravilhosa. Em muitos lugares no Brasil você não acha um parque tão lindo como aquele lá, entendeu? Mas quando você é jovem, você acha que aquilo é uma coisa comum. Então, essa consciência foi despertando conforme eu fui ficando mais velho, entendeu? Eu fui percebendo o quanto eu amava, o quanto eu gostava. Uma coisa que eu fui percebendo também era o quanto eu gostava da mata, não só da natureza, né? Mas da característica da região, de Mata Atlântica, da fauna, da flora, né? Fui lembrando que quando eu era pequeno eu adorava as partes educacionais que a gente fazia trilha com a escola, né? Nos parques que tem aqui em Poços, lá em Poços. E então foi resgatando, né? Essa vontade. Acho que começou um pouco daí. Aí nesse ponto que a Thalita falou, né? Quando chegou, acho que em 2019 mais ou menos, né? Que a gente já estava casada fazia um tempo, né? Os dois em trabalhos convencionais. Acho que essa ideia começou mais forte dentro da gente, né? A Thalita começou nesse processo dela de passar por essa fase de crise de ansiedade, né? Crise de pânico e tal. Isso acabou me puxando um pouco também, sabe? Para perceber que acho que aquele estilo de vida não fazia sentido para mim, nem para ela, o que é o estilo de vida da cidade.
você ter um emprego fixo, muitas vezes trabalhar num lugar que você não gosta, ou às vezes o lugar que você achava que você gosta. Tem muita gente que, né, que faz faculdade e trabalha naquilo, depois descobre que não gosta e continua trabalhando. Mas enfim, um estilo de vida nesse sentido. Percebi que viver nesse ambiente da cidade, trabalhando das 8 às 6 que seja, e pegando trânsito, aproveitando a sua vida só à noite, aos finais de semana, não fazia sentido, sabe? E a partir desse momento, a gente, acho que tanto eu quanto a Thalita, a gente começou a identificar que a gente queria estar mais próximo à natureza, né? E levar só um gancho, né? E levar uma vida mais simples. Isso, muito Porque importante. o que acontece também, só completando. Na cidade, a gente percebeu, a gente tá falando de casos que a gente viveu. Cada caso é um caso, obviamente. Cada cabeça é uma cabeça. Não é nada que a gente vai falar aqui que vai convencer alguém disso, mas é o nosso pensamento. A gente percebeu que a troca não estava ficando muito justa, né? Então, todo o dinheiro que a gente estava ganhando estava indo em despesas. Ou seja, de aluguel caro, contas de cartão cara, comida fora desnecessariamente, porque estava desnecessária, porque estava ansioso, gastos com combustível, porque tinha que ir num lugar, tinha no outro, era tudo muito longe, tinha que pegar trânsito. E tipo assim, não tava, a balança não estava equilibrada, entendeu? Todo o tempo que estava perdendo, trabalhando, ganhando um dinheiro, estava indo todo o dinheiro com as despesas do lugar que a gente estava ali. Para nós não estava fazendo sentido, entendeu? Sabe uma coisa interessante? Quando a gente começou a ter essas ideias, que foi lá em 2019, foi justamente numa fase que a gente estava conseguindo meio que uma estabilidade, você lembra? Uma estabilidade. Uma estabilidade, que eu comecei a ir bem no meu trabalho, a Thalita começou a ir bem na dela, a gente, assim, tava, sei lá, viajando umas 2 vezes por ano, né? Tava começando a organizar algumas coisas ali, mas justamente nessa época parou de fazer sentido esse estilo de vida. E acho que a gente começou meio que a construir nossa vida inteira aí, né? E eu acho que eu quis, assim, retomar fazer esse movimento inverso mesmo. De buscar o mais simples, sabe? Não glamuroso. Porque de alguma forma eu me sinto mais à vontade neste ambiente. Mais conectada com a natureza. E isso faz muito tempo, sabe? E esse estilo de vida me deixa à vontade. Eu consigo ser eu mesma aqui. Nessa época aí que a gente começou a passar por essa transformação até hoje, né? Basicamente a Thalita, ela continuou trabalhando dessa forma em casa, né? E sem muito contato com a rotina da cidade. E eu continuei nos trabalhos, né, amor? Sim, aconteceu muita coisa, teve muita mudança. Mas basicamente, na maior parte do tempo, eu continuei vivendo a rotina normal da cidade e a Thalita não. E isso foi um pouco ruim pra gente também, né, amor? Então a gente tava buscando um ponto que nós dois conseguíssemos, tipo assim, entrar e ter uma experiência junto, num estilo de vida juntos, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que aconteceu também em 2019 foi uma mudança no sentido espiritual, pelo menos na minha vida teve uma mudança muito grande, assim, talvez eu fale em outro vídeo, outra oportunidade, mas minha vida mudou totalmente, assim, sabe? Da maneira que eu fui criado, o meio onde eu vivia, meio como eu entendia o mundo, Deus e tudo. E, assim, foi uma fase chocante, amor, na minha vida. Não diria foi uma mudança muito grande, impactante, acho que essa é a palavra, sabe? E isso me fez olhar mais para dentro e começar a descobrir o que eu queria, né? E essa foi uma das coisas que eu descobri. Em 2019, né, no final de 2019 para cá, a gente começou a buscar isso. E no começo, eu acho que nem era tão claro assim que a gente queria vir pra roça. A gente cogitou por muito tempo ir pra praia, né, amor? Também. A gente cogitou por muito tempo Litoral e planejou. Norte. Litoral norte de São Paulo. A gente pesquisou muito. A gente foi lá, né, já com esse olhar de querer ficar e tal. E no final das contas a gente viu que o que a gente buscava estava aqui, né, e não no litoral. Aí que vem a parte do nosso terreno, né, amor? Que eu acho que quando a gente começou a buscar, não, a gente quer ir para um lugar mais tranquilo, quer ir para o meio do mato, quer ir para a roça. Aí a nossa ideia que era, vamos então comprar um terreno, construir uma casinha e... Simples, né? Como, né, eu falei que a gente estava indo numa fase controlada, a gente conseguiu comprar nosso terreno, né? Uhum. A gente buscou, a gente comprou um terreno aqui em Caldas, né, onde a gente mora hoje, mas não aqui onde a gente está. Bom, vocês já viram, né? Inclusive nosso canal começou com isso. E a gente comprou um terreno no alto de uma montanha, um lugar maravilhoso. Enfim, esse terreno tá lá ainda. Tá limpinho lá esperando.
Foi aí, gente, que a Catalita teve a ideia do canal, né, amor? Sim, Porque aí começou outra questão, né? O que que é? Pô, a gente quer viver no meio do mato, certo? A gente não necessariamente quer viver de roça, né? Criar. Estava tentando dizer a questão renda, né? sim. Aí a gente começou a buscar meios de monetizar sem estar na cidade, porque é um desafio, né? O, as coisas na cidade monetariamente vão fluir muito mais fácil, né? Nem sempre. Nem sempre. Mas enfim, aí que a gente teve a ideia do canal como um projeto, né? Pô, a ideia no começo era muito simples. A gente compra o terreno, começa a construir E e começa a filmar o processo de construção. Tem muita faz gente. esse, tipo, fica até de lembrança Fica até pra de gente, né? lembrança. A gente vai ter o nosso canal, o canal vai ser monetizado e vai ser uma das nossas fontes de renda, né? E isso foi em 2020, né, mano? Bem no, isso que a gente comprou o terreno foi durante a pandemia. Acho que o final de 2020, né? Esse processo, né, depois que a gente comprou o terreno, aí começou a surgir, gente, parece que foi uma abertura de caminho, na verdade, né, amor? É, Começou a surgir um monte de vídeo, de ideias, e a gente começou a conhecer pessoas. Falo que quando você quer alguma coisa, você precisa movimentar para aquilo acontecer, nem que seja um passo pequeno. Porque vai acontecendo coisas, vão acontecendo coisas no teu caminho que vai mostrando esse novo ambiente, vai estar chamando aquilo para você, sabe? E aí a gente começou a conhecer pessoas que viviam esse estilo de vida que a gente estava imaginando, a gente não sabia como, quando vê aparecia alguém mostrando como estava vivendo desse jeito. é. A gente começou a fazer situações e tudo isso foi abrindo os caminhos para nós entendermos que era possível viver dessa forma, porque até então a gente não achava que era muito possível, né, Nê? A gente não via caminhos, né? Exatamente, como que a gente vai trabalhar e estando lá e não sei o que, e se não for possível, e se não render, e se o canal não for, e se a arte não vender, né? É. Mas foi isso, foi acontecendo várias coisas, o universo foi mostrando aí, Deus foi mostrando o caminho, muitas coisas foram acontecendo que a gente falou, não, é isso, e a gente tem que trabalhar para isso. Da compra do terreno até agora, se passaram 4 anos, e nesses 4 anos muita coisa aconteceu que impediu que a gente subisse de fato a casa lá, né? Mas a gente viu que existiam outras possibilidades e foi movimentando essas outras possibilidades. E aí a gente começou a procurar outras formas, outros caminhos da gente viver nosso sonho sem ter essa etapa tão grande, né, de construir. Construção, é. E a gente não conseguiu construir a casa lá nesses 4 anos da maneira que a gente pretendia e tal, a gente decidiu buscar outras maneiras de começar a viver o que a gente queria viver, né? E depois de muito procurar e estudar maneiras, a gente conseguiu vir morar onde a gente está morando, que é um lugar na zona rural, em Caldas, do jeitinho que a gente queria e um lugar até mais legal do que a gente imaginava que iria conseguir. Como a gente já mostrou para vocês, tem tudo, né? Tem a casa, tem espaço para plantar, para fazer o que quiser e tem um pedaço de mata nativa preservada ali atrás. Então tudo que a gente podia imaginar, que a gente gosta, né? A gente acabou encontrando e acabou dando certo. Quais são os desafios, eu acho, que a gente enfrentou nessa mudança de estilo de vida? Eu acho que o principal desafio é alinhar a fonte de renda mesmo com o lugar que você vai morar, porque não adianta a gente fingir que isso não é importante, é muito importante. Porque o dinheiro é importante em qualquer lugar que você vá. Você precisa ter uma subsistência, né, para viver com qualidade de vida. Lógico que aqui eu acredito, né, ainda a gente não pode afirmar com certeza, que vai exigir menos, né, como falo? Recursos? Recursos mesmo, né, gastos fixos, né, mas a gente vai ter, o esperado é que tenha para outras coisas, né, que a gente consiga construir outras coisas com esse dinheiro. O principal desafio para quem quer fazer essa mudança de estilo de vida é alinhar o seu trabalho mesmo, tua fonte de renda com esse lugar que você está querendo, né, ir, tanto a praia como o campo, que seja. Acho que tem que começar por aí, né? Eu acho que é o principal desafio, sim, o resto se adapta, se adequa ali, mas eu acho que esse foi o nosso principal desafio, ainda é, né, a gente ainda tá, como fala? Se adaptando? Se adaptando, alinhando as coisas para dar tudo certinho, mas é um começo, eu acho que a força de vontade, você querer isso, querer agir é o principal, sabe? Acho que para mim esse foi o maior desafio. O que você acha? Eu também acho. Eu acho que esse foi o maior desafio, né? Agora os pontos positivos desse pouco tempo que a gente está aqui, vou falar por mim, é desacelerar. Nossa, muito, né? muito. Eu sou uma pessoa já muito acelerada, eu sou ansiosa.
né? E eu sou ativa, minha mente é muito ativa, principalmente minha cabeça, não tanto meu físico. Mas na minha cabeça tem muitas ideias, eu sou muito ativa na cabeça e agitada. E eu já percebi, assim, em uma semana que eu desacelerei, consegui respirar muito mais vezes. E para mim, Thalita, eu consegui estar mais em conexão com Deus, né? Que é uma questão na minha vida particular, assim, tenho várias questões em relação à fé, mas eu estar aqui na natureza, todos os dias de manhã, acordar e estar aqui, me fez me conectar muito mais com a minha espiritualidade, né? E com a minha fé, que era algo que eu queria trabalhar, que eu queria que crescesse, né? Que eu queria desenvolver. E eu senti que isso foi, assim, de suma importância, estar aqui, sabe? Para mim, tá sendo uma experiência muito boa. Eu acredito que vão ter muitos desafios ainda, né? Porque eu não estou adaptada a esse meio. Eu quero estar, mas, né? Cresci numa cidade, morei até então. Mas eu acho que tudo isso vai ser pro meu crescimento pessoal, meu crescimento espiritual, para expandir todo o meu potencial. Eu acho que, para mim, os pontos positivos, o que mais mudou, né? Bom, a primeira coisa é o ambiente, que eu ainda estava trabalhando em um ambiente tradicional, convencional, né? Como tinha explicado. Então, a diferença de estar dentro do escritório, dentro de uma loja, dentro de qualquer ambiente comercial, industrial, para estar aqui, escutando o passarinho cantar, olhando para a natureza, isso sempre foi muito importante para mim, o ambiente, né? A gente estava conversando esses dias quantas espécies de pássaros diferentes a gente já viu, sabe? Eu acho que é aí que está o ponto. Por que é tão importante para a gente estar aqui? Para muita gente isso não faz diferença. Para a gente faz muita diferença. Então a gente tem mesmo que estar aqui. E eu acho que é isso, sabe? E um ponto que a Thalita falou que eu acho que para mim pega também é esse negócio da cobrança. Me parece que é um ruído que sempre estava na cabeça, mas na cidade, vivendo naquele ritmo ali, você não percebia, sabe? Aqui, como tá tudo acalmando, acaba vindo, né, sentimentos. Uma culpa, né? Culpa. Você tá aproveitando a vida, de você estar vivendo aquilo que realmente você quer, né? De estar feliz e tal. Mas não se enganem, como é que fala? O sistema, ele te leva a desenvolver essa culpa para você continuar vivendo aquele estilo de vida, né? E é bom a gente perceber, porque agora a gente consegue trabalhar isso. Exatamente. Mas, gente, em resumo, está sendo maravilhoso. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, os motivos pelos quais a gente saiu de Poços de Caldas e veio aqui para morar na roça. Né? Deixa a tua experiência aqui embaixo, o que você acha sobre isso. Às vezes tem mais pessoas que sentem o que a gente sente, né? Nossa. E que quer compartilhar, a gente acha legal. Deixa aqui o que você achou, né? Se você tem alguma dúvida também, a gente pode esclarecer para vocês. E se ficou alguma dúvida, né, sobre a gente, né? Deixa aí nos comentários, quem sabe depois a gente faz um vídeo, né? Exatamente. Reúne as melhores perguntas e tal, e faz um outro vídeo sobre Mas isso. Enfim, a gente tá muito feliz. A gente pode falar pelo momento atual, né? A gente tá muito feliz, tá muito realizado. Ainda existem todos esses desafios da cabeça, de nós próprios, né? Tanto do que a gente deixou dos resquícios da cidade, da sociedade, quanto os físicos, né? Porque aqui é muito trabalho, né? Físico mesmo, tem que botar a mão na massa, fazer. Mas a gente já sabia disso, obviamente, né? A gente estava não preparado, mas a gente estava consciente. A gente vai se preparando aqui aos poucos, fazendo mesmo. E é isso. Então o canal acabou tomando o rumo que ele era para ser desde o começo. Desde o começo, que era mostrar a nossa vida. A natureza, né? Na natureza. Vocês percebem que a gente filma muito o céu, eu principalmente, né? Eu gosto muito do céu, das nuvens, do verde, dos pássaros, das flores. Eu acho que isso tudo traz uma paz para mim. Eu acredito que traz para quem gosta de assistir também isso, né? E esse era um desejo muito grande que eu tinha. Então, quando eu estava lá na cidade, eu filmava isso, mas ainda era pouco porque eu tinha pouco acesso a tudo isso. Mas aqui eu me sinto é um sentimento de abundância, assim. Eu quero que esse sentimento entre na minha vida mesmo com força. Isso. E é isso, gente. Mais alguma coisa a declarar? Não, eu acho que é isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi mais um bate-papo com vocês mesmo. Não esqueçam de se inscrever aqui para você que está curioso, né? Assim como nós, a gente está
tá esperando aí as coisas que estão por vir, a gente também tá esperando. Mas se você quer acompanhar, já se inscreva, deixa seu joia, hypa aqui o vídeo, que isso tudo ajuda muito a fortalecer, né, o canal e o YouTube entregar para mais pessoas, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo também. O trabalhar com o YouTube faz parte todo desse movimento nosso. Então saiba que se você já fez tudo isso, você está ajudando a gente demais. Nós muito obrigada. Exato. Próximo. Tchau, tchau. Tchau.